Aleluia, boa noite, graças a paz. Vocês, muito obrigada. Isaac, se puder ficar, agradeço. E aí, todos prontos? Todos com o coração aí aberto para receber uma poderosa palavra vinda direto do trono do Senhor. Amém? Glória a Deus. Acredito que todos são nascidos de novo aqui, né? Mas a gente vai fazer, hoje a gente vai estar dando início, né, ao estudo desse livro, Línguas depois do dia de Pentecostes. Então hoje começa, a gente vai começar, e durante todo esse mês, todas as ministrações serão voltadas para esse ensino, Línguas depois do dia de Pentecostes, de Kenneth Hagin. Né? Ele diz, tudo o que você queria saber a respeito de falar em línguas. Você queria saber? Entender mais sobre esse assunto? Extremamente importante. Então esse livro aqui é uma compilação de ensinos, ou seja, ele pegou vários estudos e simplificou, compilou nesse livro. Amém? Então esse mês todo, não perca as quintas-feiras, todas as quintas será ministração voltada para esse livro. E eu estou dando início. Amém? Então vamos iniciar aqui o estudo. Né? Uma das perguntas que sempre fazem é: todo mundo pode ser batizado no Espírito? Todos? Aí eu respondo a você: todos os cristãos. Todo aquele que é nascido de novo, entendeu? Ele está apto a ser batizado no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é uma doutrina básica, né, que a gente até aprendeu aqui as doutrinas básicas. Então ela está lá em Hebreus, capítulo 6, as 6 doutrinas básicas. Então tem a doutrina dos batismos, no plural. Por quê? Porque o batismo no Espírito Santo ela está inserida na doutrina dos batismos. Nós temos o batismo no corpo, né, que é quando você nasce de novo. Nós temos o batismo nas águas e temos também o batismo no Espírito Santo, que é justamente que a gente vai aprender aqui que um dos sinais de quem é batizado no Espírito Santo é o falar em línguas. Amém? Então a gente vai ver mais detalhado. Então quando você nasce de novo, você já tem a plenitude do Espírito Santo? Você já tem a plenitude? De uma certa forma tem. Você tem a plenitude no sentido de que todas as bênçãos que Jesus conquistou para você, né, já estão todas disponíveis. Você já pode desfrutar de saúde divina. A saúde divina é para você. Amém? Você já pode desfrutar de prosperidade. Prosperidade é para você que nasceu de novo. Você já pode desfrutar de todas as bênçãos, né? A Bíblia diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então, você já é abençoado. Amém? Você pode dizer aí seu irmão do lado, ó, você é abençoado em Cristo Jesus. Amém? Só que o que acontece? Todo cristão, Deus, né, ele deseja que ele viva uma porção maior. Então, você é abençoado? Vocês têm as bênçãos de Cristo disponível? Tem. Porém, ele deseja que você seja a testemunha dele. Que você pratique as mesmas coisas que a igreja primitiva praticava. Que você viu uma pessoa coxa, né, de nascença, e ele volta a andar. Que você se depare com um cego e ele volta a enxergar. Que você, de repente, veja uma mulher que estava lá 12 anos, né, com uma enfermidade, e ela fique curada, e você libere ali a palavra de cura e ela fique curada. Então, o desejo de Deus é que você desfrute do poder do Espírito Santo. Amém? Que você seja revestido. Então, o que é o batismo no Espírito Santo? É você ser revestido de poder. Ou seja, é uma graça a mais. É um poder a mais. Mais do que você ser nascido de novo. Você já tem direito ao céu. A vida eterna já está disponível para você. A salvação em todos os seus aspectos. Em toda a sua plenitude. Então, o céu já é seu destino. Amém? Mas Ele quer que você não só desfrute para você. Porque todas essas coisas é para você. O novo nascimento, as bênçãos é para você. Mas Ele quer que você não seja egoísta. Amém? Que você não só pense em você. Mas que você agora libere o poder dele sobre os outros. E Ele quer que você ande em poder. E agora você, através de você, esse poder vai ser liberado. Entendeu? Então é como se eu pegasse esse copo de água, eu nasci de novo, vim aqui, confessei Jesus como Senhor da minha vida. Né? Então eu agora recebi o batismo no corpo de Cristo, eu já faço parte da família de Deus. Então
eu recebi uma medida, uma porção do Espírito Santo sobre mim. Então, eu agora já tenho o que? O meu espírito foi recriado. Então, imagine que aqui é você que foi nascido de novo. Então, você recebeu uma porção e agora o seu espírito, ele tem vida. Você está vendo água aí? Né? Então, você tem vida já pulsando aí dentro de você. Seu espírito foi recriado. Entendeu? Só que ele quer que você agora, o quê? Transborde. Que agora essa água não só seja para você, mas que você possa chegar e dar de beber a Ruth, dar de beber a Catslene, dar de beber, então distribua. Por isso que a Bíblia diz que ele concedeu dons, né, aos homens para o fim de aperfeiçoamento do corpo dele, da igreja. Então, justamente, isso aqui é para que a gente possa distribuir tudo aquilo, todo o poder que foi conquistado por Jesus, através do Espírito Santo. Então, isso é ser batizado no Espírito, é você transbordar do poder. Amém? Estão entendendo? Então, quando você nasce de novo, é como se você estivesse numa piscina de criança. Você já tomou banho em piscina de criança? Né? Kenneth Reagan até, não sei se é nesse livro ou em outro, ele dá esse exemplo. Tem um livro dele que é o Espírito Santo dentro e o Espírito Santo sobre. Então, ele explica nessa diferença. E ele dá esse exemplo. Quando você nasce de novo, é como se você estivesse tomando banho numa piscina de criança. Dá para tomar? Dá. Porém, você fica um pouco limitado. Entendeu? Então, assim, ele deseja o quê? Que você saia dessa piscina de criança e vá para a piscina de adulto. Porque você agora vai poder mergulhar mais profundo. Que você agora vai poder dar pulos altos, fazer manobras lá na piscina. Não sei se o nome é esse. Então, dá para entender o exemplo, o que é ser batizado no Espírito e o que é ser batizado no corpo e o que é ser batizado no Espírito. Então, você nasceu de novo, tudo disponível. Você foi batizado no Espírito, é para você andar em poder. Então, Jesus, ele, todos sabem, né? Ele morreu na cruz, né? Ressuscitou, foi glorificado. Só que antes de acontecer tudo isso, quer dizer, antes dele ser glorificado, quando ele estava com os discípulos, ele deu uma ordem. Ele deu algumas instruções aos discípulos, que a gente pode ver lá em Mateus. Se vocês quiserem abrir, eu vou ler vários textos rápidos, só para... Eu estou fazendo tipo um pano de fundo, né? Um panorama. Então, lá em Mateus capítulo 28, 18, Jesus aproximou de seus discípulos e disse: toda a autoridade no céu e na terra foi entregue a mim. Então, quando ele morreu, ressuscitou, ele venceu Satanás, ele venceu o pecado, amém? Então, ele recuperou aquela autoridade que o homem tinha dado a Satanás. Jesus recuperou para mim e para você. E ele disse: essa autoridade agora me pertence. Foi entregue a mim. Aí ele dá o 19. Portanto, então, porque agora a autoridade está sobre mim, então agora vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele, no 20, ele diz, ensinando a esses novos discípulos a obedecerem. Ele diz, e tenham certeza disso, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Só que você sabe que ele voltou, ele foi glorificado, ele voltou. Mas ele diz, tenham certeza, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, como era que ele estaria conosco? Através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo dentro de nós e sobre nós. Então, a presença dele estaria aqui. Só que agora a gente ia o quê? Dar continuidade ao ministério de Jesus. Jesus, a Bíblia diz que ele andou por todos aqueles lugares, né? Pregando a palavra, ensinando, curando. E ele veio para desfazer as obras de Satanás. E o que é que a gente está fazendo? Estamos seguindo essas mesmas diretrizes de Jesus, porque ele diz, toda a autoridade me foi dada. E ele agora estava entregando para os discípulos essa missão. Ele agora está entregando para mim e para você, como continuidade. O ministério de Jesus durou 3 anos e meio. 3 anos e meio. Porque ele veio com a missão apenas de destruir o pecado, né? Para que voltasse essa autoridade sobre ele. E que as coisas voltassem ao plano original de Deus, que era o homem dominando. O homem andando em poder. Era nenhum enfermo, nenhum coxo, nenhum cego, ninguém. Tudo agora andando na perfeita vontade do Senhor. E para que essa perfeita vontade do Senhor ela se cumpra, veio o batismo no Espírito Santo. Porque você precisa ser revestido de poder. Para que você tenha uma unção
uma unção diferente, uma unção específica para cumprir, para ser testemunha de Jesus. Para você ser o cumprimento, seguindo o ministério que Jesus iniciou. Ele agora estava entregando a igreja. E para entregar a igreja era através do batismo no Espírito Santo. Ou seja, agora era o Espírito Santo sobre nós. Um poder, um revestimento. Você ser revestido de poder para coisas específicas. Coisas específicas que Deus estava ali determinando para cada um. Então ele começou com os apóstolos, né? Com eles, com Pedro, com João. Né? Pedro era uma pessoa altamente difícil antes de ser revestido no poder, né? Antes de Jesus, no tempo que andava com Jesus, ele era impulsivo, tudo. Mas depois que ele foi revestido de poder, depois do dia de Pentecostes, Pedro, na primeira pregação dele, 3.000 pessoas se converteram. Por quê? Porque ele agora estava com uma unção específica para trazer pessoas para Cristo. Pedro, ele se deparava com um coxo, ele dizia, levante e ande. Então, assim, ele ganhou uma autoridade. Ele ganhou um revestimento de poder. Por quê? Depois de Pentecostes. Então, quando diz aqui, línguas depois de Pentecostes, né? A gente vai já entrar nas línguas. Então, Jesus deu essas instruções. Lá em Lucas 24, ele diz, vocês, no 24, 48. Vocês são testemunhas do cumprimento dessas coisas. E agora eu enviarei sobre vocês a promessa do meu Pai. Fiquem aqui na cidade até serem revestidos do poder do alto. Ele disse aos discípulos, fique aqui, eu vou ser glorificado, eu vou voltar. Já morreu, já ressuscitou, passou ali 40 dias, já ressurreto com os discípulos. E ele disse, mas vocês esperem, porque vocês não podem ir assim de todo jeito não, vocês vão ser revestidos. E assim ele foi assunto ao céu, né? E os discípulos ficaram lá esperando. Então, a gente vai agora para o texto lá de Atos, né? Vamos para Atos dos Apóstolos, que é quando... em Atos 1, né, diz que Jesus ele foi levado para o céu depois de dar aos seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Então, entendeu, né? Que ele deu as instruções... E depois ele foi assunto ao céu. Aí no Atos 1, 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, Deus lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. Ele tinha falado antes. Aí ele diz, João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Ele estava dando aquelas instruções para que aqueles discípulos, eles começassem o ministério deles. Então, eles tinham que esperar o batismo no Espírito Santo. Vocês, aí o 8, né? Atos 1, 8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Aqui eles já eram nascidos de novo. Eles foram nascidos de novo quando Jesus apareceu ressurreto para eles. Que a gente não tem tempo de entrar no texto, mas acho que é João 20. Aí... diz, o Espírito Santo descerá sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte. Então você entende aqui que a instrução de Jesus era o quê? Vai descer o Espírito Santo porque vocês agora precisam ser minhas testemunhas. Aquilo que eu fiz, vocês vão ensinar, vão pregar, vão curar, vão libertar os cativos. Tudo aquilo que estava sobre mim agora vai estar sobre vocês, através do batismo. Aí, em Atos 2, o fato, toda essa promessa, isso era só uma instrução, era uma promessa. Mas em Atos 2 isso se cumpriu. Em Atos 2 foi fato consumado. O derramado do Espírito Santo sobre 120 pessoas que estavam reunidas. Então, diz assim, no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante, chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os habilitava. Então, um dos sinais foi que eles estavam falando em línguas. As línguas é uma evidência de que eles foram batizados. Por que as línguas? Porque o céu também tem uma linguagem. Nós fomos nascidos de novo, a gente está aprendendo aqui que nós somos seres espirituais. Né? Nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos no corpo. Então, como seres espirituais, também nós temos uma linguagem espiritual. E essa linguagem espiritual é exatamente essas línguas. As línguas que o Espírito Santo nos concede através do batismo no Espírito Santo.
Por quê? Porque o Espírito Santo, quando a gente nasce de novo, passa a habitar dentro da gente. E o nosso espírito é recriado, mas eles precisam se comunicar, o Espírito Santo com o nosso espírito. E essa linguagem não é uma linguagem em português. Você entende? Não é uma linguagem em inglês. É uma linguagem do céu. É uma linguagem divina. Não é nenhuma linguagem de anjo. O povo diz, línguas é linguagem de anjo. Não, se fosse de anjo, o demônio sabia. Quando a gente estivesse orando em línguas. Os demônios, o diabo sabia. Mas não. Essa linguagem é uma linguagem sobrenatural. É uma linguagem divina. É você e o Espírito Santo ali se comunicando. É o Espírito Santo ali passando a linguagem de Deus. Por quê? Porque agora precisa se cumprir a perfeita vontade de Deus. Porque o objetivo é que o quê? Que sejamos testemunhas, que a gente cumpra o plano de Deus para aquilo que a gente foi chamado. O objetivo é que você ande em poder para que você o quê? Destrua as obras de Satanás. Tire cativa aquelas pessoas que ainda estão cativas. Porque Jesus entregou essa autoridade à igreja. A igreja primitiva, Pedro, João, eles entenderam o recado. Só que a igreja hoje, ela não entende o recado. Ela se conforma com o batismo no corpo. Ela se conforma com o novo nascimento. Que já é bênção. Já é bênção. Você que estava destinado ao inferno e agora seu destino é o céu, é bênção. Mas não é sobre você. Não é só sobre você. É sobre tirar pessoas cativas. É sobre liberar o poder de Deus sobre essa terra. É sobre você andar em poder sobre essa terra. Então, o batismo no Espírito Santo é sobre isso. E aqui, né? Então, um fato que aconteceu lá em Atos 8. Filipe, Atos 8. Tá transmitindo aqui? Tá não, né? Em Atos 8, Filipe, eles já começaram, né? Foram revestidos de poder. Então, os discípulos, eles começaram a praticar. Eles agora estavam o quê? Sobre o poder do Espírito Santo. E eles começaram a pregar o evangelho, pessoas começaram a se converter. Então, a palavra ela começou a alcançar os judeus, os gentios. Então, começou a alcançar todos ali, através daqueles homens ousados. Por quê? Porque o batismo no Espírito Santo também dá ousadia. Então, aqui conta que Filipe, ele foi a Samaria e ele começou a pregar a palavra para aquele povo. E aquele povo creu em Jesus, né? Se arrependeu dos pecados, creu em Jesus e se arrependeu. Eles foram batizados, tiveram o batismo em Cristo, no corpo. Nasceram de novo, através da pregação de Filipe. Porém, depois, né, chegou a notícia, né, que aquele povo tinha recebido, já em Atos 8, bota 16. Não, 12. Atos 8, 12. Mas quando creram em Filipe, que eles pregavam acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, deixaram-se batizar tanto homens quanto mulheres. Aí pode ir para o próximo lá. 14. Vai para o 14, né? Em Jerusalém, os apóstolos souberam que o povo de Samaria havia recebido a palavra de Deus e enviaram Pedro e João. Então, Filipe estava ali pregando a palavra de Deus, as pessoas se converteram a Jesus. Só que isso para eles entendiam que não era suficiente. Que precisavam a mais. Uma unção a mais, algo a mais. Por quê? Porque eles precisavam se multiplicar. Aquele poder precisava se multiplicar. Para que o evangelho, né, a missão, ela fosse cumprida. O plano de Deus. Então, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Pode ir passando. 16. Pois ele ainda não havia descido sobre nenhum deles, o Espírito Santo, né? Não havia descido sobre nenhum deles, mas havia sido apenas batizados em nome de Jesus. Está claro o texto? Então, lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Pedro e João foram lá. Por quê? Porque ele entendia. Então, o batismo no Espírito Santo, aqui você está vendo os dois batismos. Eles receberam a palavra, nasceram de novo. Mas eles saíram de Jerusalém, Pedro e João, para que fosse pregar só o batismo no Espírito Santo. Porque eles entendiam que aquele povo precisava uma porção dobrada, uma porção maior. Amém? E isso aconteceu, né, em diversas passagens de Atos. A gente vê em outra lá em Atos 19. Coloca Atos 19. Aqui já é Paulo, né, o apóstolo Paulo,
ele pregando para o povo lá em Éfeso. E diz que ele encontrou, a partir do 1 mesmo, Atos 19, eu vou ler aqui. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso, no litoral, onde encontrou alguns discípulos. Aí Paulo fez uma pergunta, ele perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E aí eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Você vê, naquele tempo, eles nem... A pregação era mais sobre arrependimento, era a pregação de João Batista, né? Sobre arrependimento de pecados, o batismo de arrependimento dos pecados. Então, eles nem ouviam falar sobre o Espírito Santo. E a missão deles agora era fazer o Espírito Santo conhecido, né? Esse poder que operava. Aí eles disseram: o batismo de João, responderam. Paulo disse: João batizava com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois, isto é, Jesus. O 5. Assim que ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, eles nasceram de novo. Paulo lhes impôs as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles e falaram em línguas. Então, você entendeu aí que esse povo nem sabia que tinha Espírito Santo. Eles só escutaram a pregação sobre arrependimento de pecado. Você precisa se arrepender de seus pecados, né? Você sabe que você vai para o inferno se você não se arrepender. Tal, então, e que cresça em Jesus. Só que aquele povo, Paulo teve que fazer um reforço. Então, Paulo foi lá e pregou sobre Jesus Cristo, né? Morte, né? Vida, morte e ressurreição e glorificação. E aquele povo ali, a Bíblia diz que creram e eles foram, o quê? Nasceram de novo. Receberam o Espírito Santo. Só que depois, diz que Paulo impôs as mãos sobre eles e o Espírito veio sobre eles. E eles começaram a falar em línguas. Então, você está vendo os dois tipos de batismo? Esses textos ali para lhe mostrar os dois tipos. Batismo no corpo e batismo no Espírito Santo. Esses dois textos. Está claro? Amém? Então, até o próprio Jesus, ele precisou receber esse revestimento de poder. Jesus, né, a Bíblia diz lá quando ele encontrou João Batista. Vou achar aqui o texto. Quando ele encontrou João Batista, ele foi batizado por João Batista, né? João Batista, quando encontrou, ele disse, né, que ele não era digno nem de desatar as sandálias. E ele disse: não, mas é necessário que eu seja batizado. Porque Jesus entendia que fazia parte do ministério dele. Então, Jesus, ele procurou João Batista. E lá em Lucas 3, diz no 21, certo dia, quando as multidões estavam sendo batizadas, Jesus também foi batizado. Aqui é batismo nas águas, né? Jesus foi batizado de João Batista. Enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea como de uma pomba. E uma voz do céu disse: você é o meu filho amado, em quem me dá prazer. Jesus estava com cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Então, isso aqui, Jesus, né, recebeu, quando o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele, ele estava com 30 anos. Foi quando ele começou a andar no poder. O próprio Jesus necessitou ser batizado no Espírito para ele poder cumprir a perfeita vontade de Deus, o plano de Deus. Então, para que eu e você, a gente cumpra o plano de Deus, é necessário o batismo no Espírito Santo. Para que eu esteja pregando aqui a vocês, é necessário uma porção diferente. É preciso um mergulho diferente. É preciso uma unção, um revestimento. Se não for o poder do Espírito Santo, não há pregação. Porque é o Espírito fazendo através de nós. Nós só somos um vaso. A Bíblia diz que nós somos um vaso de barro. Né? Que a excelência do poder dele sai aqui de dentro. Ó. É o poder dele que precisa ser manifesto. E eu declaro mentes, né, abertas para mergulhar, desejar. A Bíblia diz que nós temos que ter sede. Né, sede. Aquela mulher samaritana, né, quando ela estava lá com Jesus, quando ela teve aquele encontro com Jesus, Jesus falava ali com ela sobre o batismo, o novo nascimento. E ele dizia: me dê água, né? E ele diz, né, a água, se tu souber quem está te pedindo, né, você, na verdade, eu tenho uma água, Jesus disse, eu tenho uma água que se você beber, você nunca mais vai ter sede. E essa água, ela será em ti como uma fonte para a vida e vai jorrar para a vida eterna.
Está lá em... Lembrar aqui o texto. A mulher do poço é João 4. Acho que é João 4. Está lá em João 4, essa história da mulher samaritana com Jesus. Ele disse, a água que eu te der vai ser como uma fonte para você, que vai jorrar para a vida eterna. Você entende que é o novo nascimento? A gente recebe uma fonte que jorra para a vida eterna, a salvação. Mas não para aí. Lá em João 7, eu anotei esse texto. Vamos lá, achar. Em João 7, eu só lembrar onde eu anotei. João 7, ele João 7, 38 e 39. Ele já diz o quê? Quem tem sede, venha a mim e bebam. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios. Ele não fala mais de fonte. Agora é rio. Rio, ele serve o quê? Para abastecer vários lugares. Né? Nós aqui mesmo somos abastecidos pelo Rio São Francisco. Então o rio não é só para ele. O Rio São Francisco, na verdade, ele nem desfruta das águas dele. As águas só passam por ele. Ele é só um córrego. Né? Mas as águas, elas vêm para o quê? Para matar a tua sede e a minha. De todo esse sertão aqui. E vem de longe. Né? Vem lá das Cantareiras, né? Lá de Minas Gerais, lá dali. Então ele vem percorrendo longe. Então o meu alcance e o seu, quando a gente entende esse poder de revestimento de poder, meu alcance e o seu, vai ser como um rio. Ele vai alcançando vários lugares. Mas não sobre nós, mas sobre o poder que carregamos. Amém? E vai ter um alcance. Então você agora diz que... Ele diz o quê? Quem tem sede, tem que ter sede. Tem que desejar o batismo no Espírito Santo. Você tem que desejar transbordar. Então ele diz, quem tem sede, vem a mim. Ou seja, me peça. Senhor, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Senhor, eu quero provar dessa unção diferente. Dessa porção diferente. Eu quero andar nesse poder, nesse revestimento. Eu quero ser tua testemunha. Eu quero andar no mesmo poder que estava sobre os apóstolos da igreja primitiva. Eu quero que as pessoas vejam o antes de mim, o antes e o depois. Como Pedro. Pedro era um antes, mas depois eles estavam vendo. Esse homem é iletrado. Esse homem não sabe nem falar, nunca estudou. João nunca estudou. E agora esse homem fala e 3.000 é convertido. E agora esse homem fala e 5.000 vem a Cristo. Então, Deus espera isso de mim e você. Não importa a faculdade que você fez, não importa a instrução que você tem. Deus nem quer saber de sua sabedoria. Como o apóstolo Paulo, ele diz, quando eu venho a vocês lá em 1 Coríntios capítulo 2, ele diz, quando eu venho a vocês, eu não venho de sabedoria humana, mas eu venho no poder de Deus, porque o que eu prego é o Cristo e Cristo crucificado. É esse poder que eu prego, que o poder está sobre ele. Foi Cristo que morreu na cruz, foi Cristo que ressuscitou, foi Cristo que foi glorificado, para que hoje eu e você desfrute desse poder. Então não é a sabedoria humana, é uma sabedoria do alto, que ela só vem quando você é revestido. Quando você deseja, quando você tem sede. Ele diz, se você tem sede, deseje, venha a mim, porque do seu interior fluirão rios de águas vivas, rios. E alcançará a muitos. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E todos eles entenderam, Paulo era o maior perseguidor da igreja dos cristãos. Paulo perseguia na hora que estava lá matando Estevão, que estava apedrejando Estevão. Paulo estava lá com frio, não era convertido. Mas quando ele teve um encontro com o Senhor, a coisa mudou. Por quê? Porque quando você é revestido, o poder muda. Se você não andava em amor, você passa a andar em amor. Porque não é mais sobre você, é sobre um propósito. Então Paulo agora deixou de ser perseguidor da igreja para ser aquele que defendia o ministério do Espírito. Porque foi aquele que escreveu quase todas as cartas do Novo Testamento. Paulo foi quem deixou essas instruções. E ele foi quem disse, né, que não pregava ali em sabedoria humana, mas ele pregava no poder de Deus. E ele diz, aí ele conclui, vai continuando, eu não vou abrir para não demorar. Aí ele vai e segue o texto. E ele diz, os judeus, eles querem sinais, né? Os gregos, eles querem sabedoria humana. Então, quantas vezes a gente fica buscando sabedoria humana, igual a grega, igual querendo saber o que Aristóteles pensa, o que Platão pensa. Não, minha gente, nós temos uma sabedoria que vem do alto.
Nós temos uma sabedoria superior. E ele diz, o que eu estou querendo dizer a vocês sobre essa sabedoria de Deus. Aí ele pega e conclui, ele vai instruindo o povo. Ele vai dizendo, é uma sabedoria que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu e nem jamais penetrou em coração humano. Mas Deus preparou para nós. Ele diz, esse era um mistério que estava lá oculto. Mas estava oculto para quem? Para nós, porque para Deus não estava não, que já fazia parte dos planos dele. Amém? E podia estar oculto para você até hoje, mas a partir de hoje não está mais oculto não. A partir de hoje os seus olhos são abertos para você entender que esse mistério de revestimento de poder, o ministério do Espírito, um ministério de uma glória maior, de um poder maior, agora está disponível para você. E ele diz, esse ministério do Espírito é o que? A sabedoria de Deus sobre você. E ele lá no final ele diz, nós temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Você tem toda a sabedoria suficiente. Quando você pegar no microfone desse, né, a gente está tendo aqui o treinamento. Você não tem que ter medo não, porque a Bíblia diz que ele vai te ensinar todas as coisas. O Espírito Santo é nosso instrutor, é o nosso professor. O Espírito Santo vamos aqui para essa parte do Espírito Santo, né? Que Jesus fala, é em João. João 16, ele diz, quando vier o Espírito da verdade, ele conduzirá a toda a verdade. Você não será enganado. Ele não falará de si mesmo. O Espírito, desde o início de tudo, sempre o Espírito Santo, eles andaram em unidade. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Né? Deus e Espírito. Então, desde lá do Éden, quando ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Eles continuaram pegando junto por toda a história, se você for estudar. Só que o Espírito Santo, na velha aliança, ele não estava ainda com o povo, né? Ele estava só sobre reis, sacerdotes, a gente vê, né? E profetas. Mas na nova aliança ele está dentro de nós e sobre nós. E ele diz, esse Espírito conduzirá a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas lhe dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele vai ainda lhe dizer o que está para acontecer. E ele diz, ele me gloriará, porque lhes contará tudo o que receber de mim. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse, o Espírito lhes contará tudo o que receber de mim. Então toda a sabedoria de Deus, o Espírito Santo, ele sabe. Aí por que a gente fica buscando outras coisas, né? Então é buscar o Espírito Santo, é buscar ser mergulhado. Ele tem toda a sabedoria de Deus, tudo está disponível através dele. Aí aqui tem o livro, né, para que a gente... Meu tempo está encerrando. já. Então, aqui ele diz, e por que aqui o autor diz, né, que tem algumas objeções, porque as pessoas não falam em línguas. E aí uns dizem que é porque Jesus não falava. Mas por que Jesus não falava? Porque as línguas, ela surgiu depois de Pentecostes, depois que Jesus foi glorificado. Porque o plano de Jesus morrer, né, ser crucificado, morrer e ser glorificado, ele tinha que acontecer para que o ministério do Espírito nascesse. Então, por isso que Jesus não falou. Mas Jesus, ele deixou a instrução. Ele disse lá em Marcos 15, que ele disse, quem crê, os que creem falarão novas línguas. Né? Quando ele diz lá, né, imporarão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Né? Se beber alguma coisa mortífera, não lhe falar mal algum. Então, Jesus, ele estava dizendo, então ele disse, quem crê, falará novas línguas. Então ele deixou aquela instrução. Por quê? Porque isso viria depois, com o nascimento da igreja. Depois que ele morresse. Por isso que Jesus não falava. Aí outra objeção é, por que as pessoas não falam em língua? Porque muitos acham que as línguas é do diabo. Dizem, não, eu tenho medo, né, desse negócio de vir um espírito sobre mim. Vai que vem um espírito do diabo. Ei, amado, o diabo ele já fazia parte da nossa vida antes da gente se converter. Entendeu? As obras do diabo, ele já faz tudo de errado lá fora, para os pecadores. Então, o que é de bom não vem do diabo, não. E a oração em língua só vai edificar a tua fé. A oração em língua só vai tu andar em poder. Só vai tu andar tu vai desfrutar dos dons, né? Dos 9 dons do Espírito. O Espírito Santo, ele tem 9 dons, né? Então,
Tu vai ter o quê? Discernimento de espírito, vai andar em palavra de revelação, palavra de sabedoria, vai andar, né, na fé, na profecia, na interpretação de línguas, na oração, então em tudo. Tu vai desfrutar de todos os dons. Então isso não é do diabo, porque não é coisa boa. O diabo não tem coisa boa para nos dar, não, amém? Então isso fica claro para você? Outra objeção no falar em línguas é que dizem que as línguas cessaram. Só que se a gente for ver lá no texto de 1 Coríntios capítulo 13, ele fala de um futuro. Ele diz, quando vier o que é perfeito, as línguas cessarão. Só que quando Jesus voltar, enquanto Jesus não voltar, as línguas estão aqui, amém? Por quê? Porque a gente precisa vencer esse mundo. Entendeu? A gente precisa tirar esses cativos, né? Do jeito que Jesus lá foi ungido, nós também somos, para liberar os cativos do diabo. Então a Bíblia lá fala de um futuro. Quando o que vier, nós o vemos em parte. Mas quando a gente estiver vendo face a face e o perfeito vier, aí as línguas cessarão. Só no futuro, amém? Outra objeção que ele diz que é só para os apóstolos. Só os apóstolos que podiam orar em línguas. Que essas línguas estavam só disponíveis para ele. Só que a gente vê lá em Atos, capítulo 8, apenas um discípulo. A Bíblia diz que era só um discípulo, que era Ananias. Vamos lá, Atos, capítulo 8. Não, Atos. Dizem que ele diz que era só um discípulo. Deixa eu achar o texto. Ananias, ele era aquele que as esmolas dele foram... Não, Ananias foi o que ministrou para Saulo. Achei Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, não é o 8, não, é o 9. Diz que Ananias, né, Deus falou com ele. Ananias, Deus falou com ele para que ele fosse ministrar para Saulo, né? E Ananias era simplesmente um discípulo, ele não era um apóstolo. E ele foi lá, ministrou para Paulo, e Paulo foi batizado no Espírito Santo. Então aqui já cai por terra essa ideia de que as línguas é só para apóstolo. Não, é para um discípulo. É discípulo de Jesus, nasceu de novo. O único requisito para ser batizado no Espírito Santo, você precisa ser nascido de novo. Então a gente não, até esse autor, Kenneth Hagin, ele diz o quê? Que a gente não prega para o pecador sobre o Espírito Santo. Eu já cometi esse erro. Às vezes a gente vai falar com o pecador, a gente diz, tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, isso aqui, a gente não prega sobre o Espírito Santo, a gente prega sobre Jesus. O Espírito Santo é para a igreja. Quem tem que conhecer o Espírito Santo é a igreja. Mas o pecador não, ele precisa conhecer Jesus. Amém? Então eu já cometi essa gafe, não cometa. A gente prega para o pecador Jesus, o que Jesus fez, né? O que ele veio fazer, como ele morreu, ressuscitou, foi glorificado. E agora a salvação está disponível. O Espírito Santo, os mistérios do Espírito Santo é para a igreja. Porque a Bíblia diz que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Então não tem como você falar de coisa espiritual para uma pessoa que é natural. Eles não vão entender. E você vai ficar com raiva, vai brigar. Mas o problema é de quem? De você. É seu. Porque você está pregando uma coisa espiritual para uma pessoa natural. Amém? Então a gente já está concluindo. Ainda tinha muito o que falar. Estou igual a Paula agora. Tinha muito para falar o tanto de página. Mas vai ficar para uma próxima oportunidade. Então eu quero concluir. Vou abrir aqui. Lá em Isaías, né, eu nem li esse texto, né? Lá em Isaías 28, o batismo no Espírito Santo já era uma promessa. Lá em Isaías 28 ele diz, porque é preceito sobre preceito, Isaías 28, 10. É preceito sobre preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, pelo que por lábios gaguejantes e por uma língua estranha, falará o Senhor ao seu povo. Então ele já falava de uma língua estranha, que Deus iria falar com o seu povo, o seu povo. Tem povo de Deus aqui? Então essa língua está disponível para mim e para vocês. Já era uma promessa lá de Isaías. Isaías já falava sobre essas línguas estranhas. Isaías já falava sobre Pentecostes. Aí ele diz, é preceito e mais preceito. É um pouco aqui, um pouco ali. Ou seja, você tem que estar o tempo todo se enchendo. Porque às vezes a gente acha, eu já falo em línguas, eu já fui revestido do poder. Não, amados.
O revestimento de poder é toda hora, todo dia, todo momento. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Orai em todo o tempo no Espírito.